Seja bem-vindo à 10ª aula a respeito das planilhas, um recurso do Google Drive. Nessa aula, vamos falar um pouco sobre horas e os cálculos que podem ser feitos utilizando horas nas planilhas do Google. Primeiro passo, vamos aí carregar a planilha, você já sabe como fazê-la também. Há uma planilha ou uma pasta neste arquivo que você baixou chamada horas. Vamos inserir uma nova planilha e acabei de renomeá-la, né? Renomeei essa planilha como explicação horas, para que possamos entender os conceitos por trás de horas dentro de uma planilha. Primeiro passo. Para inserir uma hora numa planilha, você deve digitar sempre os dois pontos entre a hora e o minuto e, se você for digitar os segundos, também colocar os dois pontos. Ao pressionar o Enter, esta hora será então inserida em uma célula. Esta hora também pode ser inserida através das teclas de atalho. Se você pressionar o Ctrl e a barra normal, ou aqui no meu caso vou pressionar o Ctrl, ponto e vírgula, você vai notar os principais atalhos de teclado populares e que funcionam também nas planilhas do Google. Você pode inserir a hora pressionando Ctrl Shift dois pontos. E você também pode pressionar a data inserindo apenas o Ctrl dois pontos. Vou começar desmembrando esta hora. Em muitos relatórios, você precisa fazer cálculos de agrupamento de horas, agrupamento de minutos ou ainda agrupamentos de segundos. As planilhas possuem funções que fazem essa separação das partes de uma hora. Por exemplo, a hora que digitamos na célula 1 pode ser desmembrada. Vamos desmembrá-la então em hora. Vamos escrever aqui hora, minuto e segundo. Para fazer esse desmembramento, nós vamos utilizar o sinal de igual e em seguida vamos digitar a função hour. A função hour ele retira, né, o horário de uma hora completa. Por exemplo, ao abrir parênteses, eu posso definir, clicar sobre a célula 1 e pressionar o Enter para que as horas desta célula sejam retiradas numa célula independente. Vou fechar um pouquinho essa coluna. Da mesma forma, podemos fazer a extração dos minutos desse horário. Sinal de igual, vou utilizar a função minute, ou minute. Abro parênteses e ao selecionar uma hora válida, digitada em uma célula, os minutos desse horário serão extraídos para a célula cuja função minute seja utilizada. Você também pode utilizar a função second, veja só. Second é a abreviação ou a tradução no inglês para a função segundos, segundo em inglês, segundos, plural. Clicando sobre esta célula e pressionando o Enter, nós vamos utilizar então a extração, nós vamos realizar a extração dos segundos para uma célula à parte. Note que meu horário completo está na célula 1, mas eu desmembrei esse horário e nas células subsequentes. Se digitarmos uma hora qualquer, por exemplo 11h32, e pressionarmos o Enter, as funções então farão a separação de forma automática. Se você trabalha com sistemas, por exemplo, legados como SAP, sistemas da Oracle, sistemas em COBOL, e os relatórios são trazidos para você no formato de planilha, com as colunas de data e hora e segundos separadas, você pode realizar também o agrupamento dessas células, formando uma hora válida. Esqueça agora a célula 1. Digamos que você recebeu uma planilha com essas três células separadas e precisa juntá-las novamente numa hora válida. Para fazer isso, vamos colocar aqui, hora válida. Vamos utilizar uma função chamada time. A função time, vou abrir parênteses, ela permite agregar ou juntar as partes de um horário que tenham sido decompostos. Eu poderia selecionar então como primeiro argumento a célula que possui a hora, ponto e vírgula. O segundo argumento é o minuto, vou selecionar a célula que possui o minuto, ponto e vírgula, e a terceira célula, aquela que armazena os segundos. Vou clicar sobre a célula B5. Quando concluirmos, podemos pressionar a tecla Enter e o resultado será exibido novamente. Nós tínhamos aqui uma hora completa, desmembramos essa hora em três partes e na sequência fizemos a junção dela novamente para uma célula, para uma hora válida. Você pode também utilizar operações matemáticas utilizando horas. Digamos que você tem aí 8 horas lançadas numa célula e gostaria de somar mais 1 hora e 45 minutos a esse resultado. A operação de soma e subtração de horas ela é feita da mesma forma que fizemos com os números. Se digitarmos aqui em qualquer célula o sinal de igual, escolhermos a hora maior e subtrairmos com o valor menor,
Pressionando Enter, teremos o resultado, que é de 6 horas e 15 minutos. Para as planilhas, a hora nada mais é do que um número decimal. Se nós selecionarmos essas 3 células e formatarmos essas células como um número, veja só, o resultado será exibido em formato decimal. 0,33 é o equivalente a 8 horas. 0,07, 1 hora e... quantos nós tínhamos lá? 1 hora e 45 minutos. Esse formato ou essa formatação de números é o que faz com que as suas planilhas consigam calcular corretamente horas. Vou falar depois sobre datas e você vai ver que ela segue mais ou menos o mesmo conceito. Eu posso formatar então uma célula e esta célula vai me exibir o formato de data e hora conforme eu posso escolher. Se eu clicar sobre hora, vamos visualizar então essa formatação no formato americano. Caso você queira mais formatações de data e hora, clique sobre este botão de formatação, em seguida sobre mais formatos e depois sobre mais formatos de data e hora. Você verá aqui diversos formatos de data e hora, inclusive esse que estávamos utilizando, que é o padrão brasileiro, o de 24 horas. Clico sobre a célula desejada e em seguida no botão aplicar. Bom, temos já condições de fazer operações matemáticas utilizando aí as nossas células, nas nossas planilhas. O que mais podemos fazer com datas e com horas? Caso você tenha que realizar uma operação, digamos de banco de horas, você tinha 1 hora e 45 de banco de horas e acabou se ausentando da empresa por 4 horas. Qual é o saldo que você deve pagar para a empresa? Se nós fizermos uma conta de subtração, veja só, o menor valor menos o maior valor, ao pressionar o Enter, o resultado será este de 21,45. Ele está errado. Para que você possa fazer as contas adequadamente com horas, principalmente horas que extrapolem que fiquem negativas, devemos utilizar uma função complementar. Eu vou colocar a mesma função, nós vamos utilizar a função ABS. A função ABS retorna o número absoluto de uma célula. Se você trabalha com planilhas, geralmente horas no valor negativo não vão apresentar o resultado que você está esperando. Se você usa o Excel, por exemplo, ele nem consegue mostrar horas no formato negativo. Ao pressionar o Enter, nós vamos ter um número decimal como resposta. E se formatarmos esse número decimal com o formato de número que estamos acostumados, veja só, vou escolher aqui mais formatos de horas e vou selecionar de novo o formato do padrão português brasileiro. Temos a diferença correta. Eu estou devendo para a empresa 2 horas e 15 minutos. Você vai ver no módulo intermediário a função se, ou, no caso da planilha do Google, a função if. Eu posso tratar essa informação para dizer que este saldo é um saldo devedor. Olhando aqui, nós estamos vendo um número positivo, mas na verdade eu estou devendo essa quantidade de horas para a empresa e preciso adequá-la corretamente para poder fazer o pagamento dessas horas. Temos outras funções também com relação a horas. Você pode utilizar uma função do própria planilha para exibir em uma célula a data e a hora atual. Essa função chama-se now. Assim que eu digito a função now, abro parênteses, perceba que eu não preciso informar qualquer recurso para a função now. Basta fechar o parênteses novamente e ele vai buscar a data e a hora correta, atual do seu sistema operacional. Quando formos trabalhar com data, vou mostrar outra função de data que tem mais ou menos o mesmo procedimento. Um outro detalhe muito importante quando você estiver trabalhando com horas é quando você estiver trabalhando com horas que ultrapassem as 24 horas normais, por exemplo, numa operação de soma. Digamos que você tem 3 horários. Eu tenho aqui 11h32, eu tenho 13h30, opa, digitei errado, e você tem aqui mais 18 horas. Se você utilizar a função sum e somar essas 3 horas, o resultado será 19 horas e 2 minutos. Está correto? Sim ou não? Se você falou que essa função está errada, a função sum está certa, mas o resultado ele está formatado errado. Por padrão, as células de uma planilha não conseguem exibir valores acima de 24 horas em operações de somatória. Você deve formatar esta célula para que este valor, que é maior, se nós analisarmos aqui 19 horas, já é maior do que praticamente o primeiro e o segundo valor aqui, o último e o penúltimo valor. Bom, para fazer isso, nós vamos selecionar essa célula, clicar em mais formatos e você vai encontrar aqui um item chamado formatação de duração.
Duração é aquele capaz de extrapolar o limite das 24 horas e exibir a quantidade total de horas quando você faz uma operação matemática de soma. É isso. De uma forma bem simplificada, você teria aqui as três operações. Nós temos aqui condições de fazer soma, subtração. Se você precisar multiplicar a quantidade de horas também, há uma dica que eu posso lhe passar. Se você tem, por exemplo, 8 horas e precisa multiplicar isso por 8 dias, por exemplo, você pode realizar a multiplicação desta célula por esta sem nenhum problema. Mas não esqueça de trocar a formatação para o tipo duração. Se você precisar utilizar esta formatação de números em uma operação matemática, tome cuidado, dentro de uma única fórmula. Vamos considerar que você trabalha numa empresa e trabalha 8 horas e 20 minutos por dia. 8 horas e 20 minutos por dia. Eu preciso multiplicar isto por 5 para saber quantas horas eu trabalhei na semana. Se nós selecionarmos aqui o sinal de igual e digitarmos isto vezes 5, a operação vai ser feita corretamente. Lembre-se de formatar os dados novamente como duração. Mas, se você tentar utilizar esta mesma operação, se você tentar realizar essa mesma operação com base apenas no número de dias, veja só, igual 5 vezes 8 horas e 20 minutos. Quando você utiliza 8 e 20 dentro de uma célula para fazer uma fórmula, isso vai retornar um erro. Por quê? 8 2.20 é o equivalente à seleção da linha 8 até a linha 20. Para utilizar horários dentro das minhas fórmulas, nós devemos sempre utilizar a função time para ajuda. Time, dessa vez eu vou digitar então aqui 8, que é a quantidade de horas, 20, a quantidade de minutos, e 00, que é a quantidade de segundos. Pressionando o Enter, o resultado será feito automaticamente. Vou formatar como duração e temos o mesmo resultado. Neste caso, eu utilizei o horário multiplicando pelo número de dias que eu gostaria de encontrar, e aqui o número de dias multiplicado pela função time, que converte esses valores em uma hora válida para a operação matemática. É isso. Não é difícil trabalhar com horas em planilhas. Você pode utilizar esses recursos que eu ensinei aqui também em outras planilhas, como o Excel. Para praticar esse conceito, na próxima aula vou fazer a correção desse exercício, que é um cálculo de cartão de ponto. O que você deve fazer? Você deve calcular qual a quantidade de horas trabalhadas por dia de todos os dias que possuem horários preenchidos. Em seguida, você deve clicar aqui, nesta célula, e contar quantos dias foram trabalhados. Vamos utilizar aquelas funções estatísticas que vimos na aula anterior. Qual você utilizaria neste caso? Por último, quero saber quantas horas que foram trabalhadas, que é a somatória da coluna G. Em seguida, eu quero saber quantas horas a pessoa deveria ter trabalhado, que é o número de dias que você encontrou aqui nesta operação, multiplicado por 8 horas e 20 minutos. E as horas extras, caso existam, quantas horas ele tem que receber? As horas extras são dadas pelo total de horas menos as horas regulares. Baixe essa planilha caso você ainda não tenha feito, execute esse exercício e você verá em breve que nós temos muitos recursos interessantes para serem utilizados junto à planilha do Google. Até nosso próximo encontro.